Oi, pessoal. Eu sou a Fernanda Nasser e esse é o meu podcast FeNasser Social Talks. Nesse projeto, estou revivendo a coluna Perfil em formato de podcast, trazendo as entrevistas com personalidades e amigos que eu fiz ao longo dos anos. Vamos reviver e saber o que mudou nesse período. Nesse episódio inaugural, eu tenho o prazer de receber como a primeira convidada Sueli Petri, uma grande guardiã da nossa história. A Sueli lidera as principais instituições dedicadas à preservação da história de Blumenau e foi fundamental para resgatar as nossas entrevistas que eu estive por lá. Passei uma tarde inteira no arquivo histórico e, graças a ela, estamos aqui hoje com todos esses perfis tão bacanas que eu já fiz algum dia. Com a vasta experiência e a paixão da Sueli, ela é uma figura essencial em Blumenau. Nós vamos fazer um bate-bola, ver o que mudou e esperar que ela conte para a gente também as novidades. Bem-vinda, então, Sueli. É um prazer estar neste momento para nós histórico, né, que é um novo momento para você. E estou à disposição para falar um pouco da minha vivência na comunidade de Blumenau que me acolheu há muitos anos passados. Então, a senhora nasceu aqui? Eu sou natural de Indaial. De Indaial. Mas vivi muito pouco em Indaial porque meu pai era ferroviário e nós nos mudamos para Gaspar no momento do início da ligação Blumenau a Itajaí. E ele, então, foi o chefe de estação. Então, aos 3 anos e meio, nós nos transferimos para Gaspar e a minha juventude aconteceu, meus estudos iniciais foram todos realizados lá. Em Gaspar. E a senhora andava de trem, então? Nossa, Tem saudades dessa época? A minha infância foi toda brincar nos trilhos, nos tormentos. Os domingos tinha uns vagonetes e nós, crianças e vizinhança, nos reuníamos e brincávamos. Fazíamos muita arte. Que legal! Pois é, agora em Blumenau a gente tem ali a nossa ponte de ferro, né? Que nos remete essa lembrança. E aí eu me questiono. Se tivéssemos a continuidade da ferrovia, quantos problemas de mobilidade urbana nós teríamos evitado? Hoje nós não estaríamos enfrentando. E foi um enorme capital para uma existência de apenas 62 anos de atividades da ferrovia em Blumenau, no Vale do Itajaí. É uma pena. Imagine se estivesse em atividade, agora já estamos sonhando um pouco, mas se tivesse, porque a intenção era ir até a Argentina. Então nós passaríamos aquela região do Alto Vale, o Planalto Catarinense e toda aquela produção da avicultura, agrícola, poderia estar por ali. No nosso... É como ocorre, né, na Europa, né? Exatamente. Nos Estados Unidos e chegar ao nosso porto de navegantes e Itajaí. Mas, quem sabe, hoje já está se falando novamente em retornar. Eu ia perguntar, a senhora acha viável esse retorno? Tudo é possível, é só querer. Porém, os investimentos e que se leve isso realmente com um objetivo de final, não apenas ficar nas promessas, dar início, ir lá, inaugurar o primeiro trecho e morrer ali. E a senhora se mudou para Blumenau só depois? Para Blumenau, eu iniciei com o encerramento da ferrovia. Meus pais foram para Joinville. E eu já estava trabalhando em Blumenau. Eu trabalhava numa corretora de valores, JC de Mesquita. Tive, assim, o meu primeiro chefe, que foi o seu Franz Brack, que foi, assim, além de um chefe, um pai, que me deu, assim, todos os encaminhamentos, e eu tenho um carinho muito grande pela importância que ele teve na minha vida. Então, ao longo da minha trajetória, eu tive pessoas que foram importantes e que fizeram muito da Sueli Petri de hoje. E como é que nasceu essa relação assim sua da profissão, né? Como a senhora falou, né? Começou trabalhando numa corretora, com a história da cidade, assim, com ser a nossa guardiã da memória. Em Gaspar eu fiz o curso normal
que me permitia exercer a atividade de professora no magistério. Então, em 1972, eu iniciei no magistério, na rede municipal em Blumenau, e também na rede estadual. Eu havia recém me casado, mas essa minha veia para a história já vem desde a infância. Eu gostava muito de ouvir as conversas das pessoas mais experientes, os idosos, e também de ler muito. Meu pai tinha na nossa casa uma coleção de 12 volumes que se chamava O Mundo Pitoresco. E ali eu viajava e me imaginava dentro daquilo que eu lia. E muito desses meus sonhos eu realizei já. Já viajei muito pela Europa, que legal, a região da América Central, México, enfim. Então, o meu gosto pela história começa ali. E quando eu termino esse meu segundo grau, no caso, e aí viria um curso de especialização, e eu fui, então, optei pela história. Ah, a senhora chegou a fazer? Sim, fui a Itajaí, que na época não existia a Univale, e sim a FEPEV. E os nossos professores vinham todos de Florianópolis. E eu me adaptei muito bem com o professor Walter Piazza. E na época nós não tínhamos as facilidades de hoje, eram feitas apostilas e eu queria muito saber antes dos outros. Então eu me propunha a datilografar as apostilas, que ele ia me passando as informações. E essa relação do professor Piazza, nós fomos nos organizando, nós tínhamos na época alguns professores da rede municipal que iam estudar também em Itajaí, e de lá íamos de ônibus, muitos professores, um ônibus especial para nós, e nós então surge a ideia do professor Piazza em montar um curso de especialização em História após nós concluirmos o nosso curso. E lá nós fomos 6 professores, compramos um carro, e à noite nós íamos a Florianópolis. Na época era possível você ainda ir a 100, 120, né? Eles dirigiam, eu única de mulher no meio desses meus amigos. Meu marido não tinha, graças a Deus, foi um marido assim à frente do seu tempo para a época, né? Sempre apoiou. E nós íamos até lá. E essa nossa especialização, de repente, se transforma num curso de pós-graduação, que foi o primeiro curso de pós-graduação na área de História em Santa Catarina. E agora, na conclusão do curso, precisávamos ter um trabalho de conclusão, que seria a nossa monografia, ou nossa tese, como se chamava na época. E é aí que eu entro na história de Blumenau. Por quê? Sempre no 2 de setembro fazia-se o desfile das sociedades de atiradores na Rua 15 de Novembro. Hoje sou eu que organizo isto. E eu vi aquelas pessoas do interior vindo desfilar com tanto garbo, com tanto orgulho, pessoas simples. E perguntava para as pessoas que estavam ao meu lado o que significava aquelas medalhas, aquela rigidez, né, das pessoas. Mas ninguém sabia. Espera aí, agora eu vou querer saber. E aí nasce o meu interesse pela Sociedade de Atiradores. A partir daí, eu entro na história de Blumenau quando eu fui chamada eu ia à biblioteca procurar dados para saber o que era, mas estava tudo em alemão. Eu não sabia nada de leitura em alemão. E eu ia caçando palavras que diria sociedade ou diretoria, tirava cópias e levava para as pessoas que podiam me ajudar a ler, traduzir. E assim eu fui construindo e fui me envolvendo com a história de Blumenau. E eu criticava porque não tinha quem dava sequência. Eu pesquisava, deixava o material lá, na volta já tinham guardado tudo. E um certo dia, o Emiliano Stoff, que era da Secretaria de Educação, disse: professora, nós queremos que a senhora vá organizar o arquivo da cidade. E aí começa a minha história. Eu não entendia nada. No momento, primeiro, assim, pensei, puxa, isso é um castigo porque eu estava criticando. Mas foi o melhor castigo da minha vida. E, naturalmente, aí eu começo a me envolver com a história de Blumenau. Me apaixonei, como hoje ainda sou. E iniciei um trabalho que era, assim, uma salinha pequena,
E hoje nós temos milhões de documentos, se eu for contar por unicidade, e nós temos então hoje esse arquivo. Blumenau poderia ter se orgulhado de ter vivo um arquivo riquíssimo, mas infelizmente, em 1958, nós perdemos essa documentação num grande incêndio e toda a documentação se perdeu. E agora, como é que nós vamos iniciar esse arquivo? Onde na época nós tínhamos, quando eu cheguei ao arquivo, ou então naquela salinha, umas caixinhas de calçado, onde tinha em torno umas 2.000 fotos. E hoje nós estamos com quase, ou ultrapassamos 1 milhão de fotos que foram doados pela comunidade, pela instituição. Então, hoje, Blumenau pode se orgulhar de ter um arquivo que ajudou a construir, que ajuda a reconstruir essa história. É evidente que são fragmentos, porque não existem aqueles fundos originários do século XIX, mas com o apoio das instituições da Alemanha, do Arquivo Público do Estado, que existe no Arquivo Nacional, nós fomos recolhendo e organizando coleções e hoje podemos realmente a cidade se orgulhar de ter um arquivo. Acho que essa é a marca que eu deixo para a cidade. Vai deixar marcada realmente. E, dona Sueli, onde é que era? Era ali? Era nos fundos, onde hoje nós temos ali o complexo do museu, era uma salinha, um cantinho pequeno. E aí foi E ali foi se ampliando e sempre me aperfeiçoando, que é importante, né? Dar continuidade. Sim. E eu tive boas amigas na área da arquivística, porque isso é a década de 70, e quando no Brasil começa a se conscientizar pela preservação da memória documental. Então, a Daíse de Oliveira, que era do Arquivo Municipal de São Paulo, e nós tínhamos também uma amiga da USP, que me ajudou muito, que as duas vieram a Blumenau, ficaram comigo durante dias e foram me dando as instruções, e depois, quando tinham os cursos, elas me orientavam. E o nome do arquivo, né? José Ferreira da Silva. Veio quando? Foi uma homenagem? Foi uma homenagem que nós, na época, não tinha nome, então vamos dar a Ferreira. Por que Ferreira? Ele teve uma história importante na cidade. Apesar dele ser um tijucano, ele veio para a região do Vale Itajaí na década de 20. Foi ele que iniciou o jornal A Cidade de Blumenau, lá em 1924, com Otaviano Ramos. Foi professor, foi pesquisador, se apaixonou, como eu, pela cidade. E ele transitou na política de Blumenau, foi interventor na década de 30, foi um dos fundadores do Partido Integralista. Ele teve uma história que merecia ser, não ficar ali velada, e sim uma forma de fazer um agradecimento e prestar essa homenagem, dando a ele esse nome do arquivo como nosso patrono. E ele foi o autor de muitos livros. Claro que Ferreira da Silva veio de uma escola positivista. Muitos o criticam, mas era o que ele tinha na época e era o que se escrevia na época. Sim, e devemos a ele. O contexto. Eu estive no arquivo, né? Recomendo que todos vão conhecer. É muito bacana. Fiquei bem impressionada. Eu já tinha visto aqueles arquivos do Jornal de Santa Catarina lá na Rua Bahia, né? Quando eu entrei, eles estavam lá. E depois, quando o meu colega Augusto falou que eles estavam ali, e aquele dia que nós fomos lá, eu vi, né, toda aquela parede cheia dos arquivos, né? Tanto do jornal quanto de todos os outros materiais que tem lá. Eu queria que a senhora falasse assim, fora os arquivos do jornal, né, e livros, quais outras documentações vocês têm lá que a população possa ter acesso ou queira conhecer? Como é que funciona? Como é que se chegou a este volume de documentos? Eu sempre digo, graças à comunidade. O blumenauense tem essa sensibilidade de preservar as memórias dos seus antepassados. Então, foram muitas e muitas vindas e indas a casas das pessoas, sensibilizá-las da importância de deixar essas memórias.
não apenas das pessoas que já estão deixando uma contribuição pela sua atuação comunitária, mas também aquelas que estão lá no anonimato. Então, nós temos séries de documentos que faz parte do grande Fundo Memória da Cidade sobre famílias, sobre nomes, origem, origens, documentos, cartas, relatórios, cartas de amor. Temos lá do século XIX, onde tem fiozinho de cabelo, uma troca que teve vários meses esse namoro. O moço foi para Curitiba, no fim esse casamento não deu certo. Então são etapas, são vivências das pessoas, o que elas passaram ao longo desses anos todos. Além disso, nós temos as imagens fotográficas, que são um acervo iconográfico vastíssimo, que recentemente foi enriquecido com mais de 30 anos do Jornal de Santa Catarina. Todo o acervo iconográfico deles passou para nós, são negativos. Agora estamos com aquele trabalho de fazer todo o processamento técnico e mudar a migração de negativos para positivos. Eles já estão quase que pré-arranjados, então já temos identificação, quem foi o fotógrafo, em que momento, em que época, qual era aquele evento. Então, muito importante. De famílias, muitas fotografias de famílias. Temos periódicos, são coleções dos jornais Blumenau Zeit, o Der Urvaldsboot, o Imigrante, que são do século XIX, jornais de casamento, que era um costume na nossa região. As pessoas, quando casavam, elas, no dia do casamento, distribuíam entre os convidados a história da família, a história daquele casal. Então, tem partes jocosas, tem partes interessantes, que merecem estudo. Temos também jornais A Cidade, A Nação, o Santa Catarina, a coleção completa, que já estão digitalizados, disponibilizados para as pessoas acessarem nas suas casas. É só entrar no nosso site. Então, nós temos ainda processos da justiça que iam ser eliminados, aí fomos do século XIX. Uma série de materiais de diversas temáticas. São mapas, né? Eu vi também mapas, a mapas mapoteca, com as ruas, de ruas, mapas do século XIX, da distribuição de lotes, documentos relacionados à distribuição de terras e colonização, correspondência de Hermann Blumenau, documentos relacionados a Fritz Miller, que são os grandes personagens muito em destaque. Então, é um acervo tão precioso que hoje a gente olha e se puxa vida, é uma contribuição para a cidade. É lindo ali. E dessa forma, né, esse ano que a gente comemora os 200 anos, né, da imigração alemã no Brasil, como é que vocês estão participando, como vocês estão colaborando, né, porque ela é feita, né, imagino eu, em todos os estados, né? A imigração ela começa oficialmente, porque nós já tínhamos alemães chegando no Brasil já com Pedro Álvares Cabral, que eram da tripulação. Mas oficialmente em 1824, iniciando no Rio Grande do Sul. E essa colonização hoje está completando nesse 2024, 200 anos. E é importante nós reavivarmos essa contribuição do imigrante alemão dentro da história do Brasil. Não é apenas as famílias, mas o que legado elas nos deixaram. O que nós hoje somos, principalmente no sul do Brasil, essa potência que é o sul do Brasil, nós temos muito que agradecer aos imigrantes alemães, italianos, poloneses ou russos. Então, este ano são os 200 anos da imigração alemã. Ano que vem são os 150 anos da imigração italiana. Nós não podemos deixar passar todos esses eventos em brancas nuvens. E quem está à frente disso, organizando, e de onde saiu né, vamos festejar? Existe uma comissão de organização, onde um grupo de instituições da comunidade estão atuando, e existe uma programação muito intensa durante o ano inteiro. O ápice acontece no dia 25 de julho, que é a data oficial da chegada
desses imigrantes em São Leopoldo, no Rio Grande. Ai, que bacana. Então, são todos os eventos. Nós iniciamos a revista Blumenau em Cadernos com um artigo relacionado à imigração e durante todo o ano vai estar sempre esse ano ela vai ser dedicada a isso. Sempre estamos voltando a esse assunto. Eu queria perguntar, né, para quem não conhece também, como surgiu, né, o Blumenau em Cadernos. Eu já fiz essa pergunta para a senhora lá em 2013, mas eu queria que a senhora contasse, assim, para quem está assistindo e que não sabe, né, porque principalmente a juventude, que talvez não saiba o que é, né, e que tem acesso a isso hoje. E essa juventude precisa ler o Blumenau em Cadernos, porque todas as pesquisas que se faz voltada ao grande Vale do Itajaí, o Blumenau em Caderno foi o grande registrador desses acontecimentos. Ela nasce em 1957, portanto, ela está celebrando 65 anos de atividades ininterrupta. Ela nunca parou. Sempre com dificuldades, mas ela está sendo publicada dentro da sua periodicidade. Iniciada por José Ferreira da Silva, foi um projeto dele particular. Ele já não se encontrava mais em Blumenau, estava em Curitiba, ele era securitário na época, mas aquela saudade de Blumenau, e ele, quando foi prefeito ou interventor, ele teve o cuidado de deixar pessoas copiando, porque não existia reprodução, nada disso, né? Então, tinha pessoas que copiaram para eles material que ele levou para o seu acervo particular. E ele, então, começa a publicar lá em Curitiba, numa impressora de lá, um caderninho de 28 páginas, voltado a Blumenau. Então, eram os relatórios, eram pessoas que escreviam algum artigo. E assim ele foi publicando. Voltou a Blumenau na década de 60, trazido por Hercílio Deck, que na época conferiu a ele, então, a responsabilidade de ser o diretor da Biblioteca Pública, isso em 1962. A Biblioteca Pública havia sido recém-inaugurada num prédio para exercer essa atividade. Era ela que exercia todo o acontecimento cultural de Blumenau, era ou no Carlos Gomes ou na Biblioteca Pública. E o Ferreira era o grande mentor e administrador desta biblioteca. Em 73 ele veio a falecer em dezembro. E a família transfere, então, para a Fundação Cultural de Blumenau, que na época era a Casa Doutor Blumenau, para que ela fosse a gestora. E assim ela permanece nas mãos, então, hoje Secretaria de Cultura. Aquela revistinha de 28 páginas, hoje tem 128. Ela tinha 28, hoje ela está com 128. Na época ela era mensal, hoje ela é bimensal, para que nós possamos pensar, existe uma comissão para organizá-la. E como ela circulava naquela época, assim? Com assinaturas, como hoje ainda nós temos assinantes. Hoje ela já está toda digitalizada, com exceção dos últimos 10 anos. Sim, que vocês estão digitalizando, né? Ela está toda digitalizada, as pessoas podem acessar. E como ela tem o OCR, então você clica lá o assunto e ela, então, lhe dá toda a facilidade. Antigamente, né, para a sobrevivência dele, quando a senhora comentou, né, que ela dependia muito desses assinantes, né? Hoje ainda é assim? Continua a história. Assim. Aliás, a preocupação é maior ainda, porque na época Blumenau tinha muitas empresas de famílias de Blumenau, famílias blumenauenses, aqueles velhos blumenauenses que queriam manter viva essa memória. E hoje nós lutamos bastante com dificuldades para que a revista não venha a ser finalizada, né? Então, quem a mantém são os poucos assinantes que nós temos e a municipalidade cobre a parte de conclusão para sobreviver. E eu até, né, uma das minhas perguntas era essa, né, quem são os maiores colaboradores, mas para quem está assistindo, como é que pode colaborar nesse sentido? Entra no site
Da... No nosso site ou na Arquivo Histórico. Sim. E arroba ali ver como funciona. blumenau.sc.gov.br. E para visitar o arquivo também, não precisa de hora marcada? Como é que funciona Nós o horário? trabalhamos a partir das 8 ao meio-dia, das 13h30 às 17 horas. Então, este é o nosso horário. E a pessoa pode chegar lá e visitar? Também pode entrar no nosso site e pedir para ser assinante. É um valor irrisório de R$150 e ele recebe a cada 2 meses na sua casa a revista. A revista. Que E bacana. é uma forma de estar conhecendo a cidade onde ele vive. Nós temos muitos blumenauenses, muitas pessoas que estão vindo, optando por morar em Blumenau. Morar aqui. E elas precisam conhecer para ter essa pertença. A cidade é boa, eu gosto, eu tenho tanto atendimento, mas tudo iniciou lá no distante século XIX. E a persistência, a perseverança desse espírito blumenauense, nós devemos a essa herança que nos foi legada por eles. Não, e é muito interessante porque até eu, com a idade que eu já tenho, tem vários fatos, várias curiosidades que eu ainda não conheço. É isso que a gente lê bastante, vê bastante, né? Acompanha. Então, assim, é bem bacana esse projeto, é maravilhoso. E ao abrir essa revista, você tem traduções, que nós antes não tínhamos oportunidade. E quem faz essas traduções? Tudo voluntariado. É voluntariado. Então, nós temos um projeto com a universidade, no curso de letras, né? Que participa. E existe um periódico de 1907 até 17, voltado à educação, jornal para os professores. Que bacana. E tudo em alemão. Nós não tínhamos consciência do que estava lá. Então, essa informação está sendo agora socializada porque dois professores da universidade, através de um projeto e um convênio conosco, eles traduzem, repassam para nós, nós publicamos, e assim a gente vai entendendo a evolução da educação. Existe também a dona Selma Rutzen, que faz a tradução de um material que veio do arquivo de Wolfenbüttel, manuscrito. E o senhor Kurt Oektebon faz a leitura desse manuscrito, transcreve para o alemão latino e a dona Selma traduz. Desde 1848. Muita história para contar. Até o século XX, que o original dessa documentação está no arquivo de Wolfenbüttel, na Alemanha. E eu tive a oportunidade de estar lá. E também trouxe material de lá, isso em 2019. E está sendo socializado com as pessoas. Eu acho que isso a modernidade, né, a tecnologia, isso veio, obviamente, para ajudar, né, e manter essa história. E é importante que se diga, quando eu falei no voluntariado, que é uma característica de Blumenau, né, do associativismo, voluntariado, essa revista ela sobrevive com os artigos que são feitos gratuitamente, com pesquisas, as traduções, as transcrições. Nós apenas somos os organizadores. Sim, organizam. E colocamos para o conhecimento do público. E lá, a sua equipe, né? Você trabalha com uma equipe, né? A senhora que Nós somos em 3 pessoas. São em 3 pessoas. Tenho as minhas funcionárias, assim, que são de longa data, que estão comigo, que já posso dizer são as minhas sucessoras, né? Tem a Mirella, que eu acredito... Hoje ainda eu disse a ela, a discípula já... pode tomar conta da casa. Né? Então, o mestre já pode deixar para a discípula que está bem empolgada e continua, que nos deixa isso bem tranquila. Temos a Kátia, que também... Então, são funcionários de 30 anos. Bom que daí todas elas e os estagiários da universidade, participam. Que nós temos convênio, e eles, então, nos ajudam. Mas existe, assim, material para ser posto, nossa. Posso ter 20 pessoas e é ainda pouco. E ainda tem trabalho para fazer. Muito.
né? Não, E quem eu ganha acredito, com isso? é. A comunidade. E a comunidade, por exemplo, né? Eu tenho lá em casa, encontrei lá um livro antigo, fotografias. Eu chego lá, posso doar, vocês fazem uma seleção. Isso chega ainda para vocês ou não? Chega, e por isso que eu disse, eu fui de casa em casa. Daria a volta ao mundo várias vezes das visitações que a gente fez para ter esse acervo. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas querem... eu tenho muito fotografia, Sim. livros, mas nós temos que fazer uma seleção. As fotos nos interessam muito. Sim. Livros nós fazemos seleção para ver se eles têm alguma relação com Tá. Com a história, com a né? história local. Às vezes são livros do século XIX, ou viajantes que estiveram na cidade, que deixaram registros. Eles devem estar em harmonia com a comunidade, Entendi. com o Grande Vale do Itajaí. Esses nos interessam. E fotografia de famílias, eu já cheguei a tirar fotos do lixo. Ah, é? Nossa, eu já tenho muitas histórias à parte de como salvaguardar a documentação de hoje, mas de onde elas vieram. Então, são histórias que nos chocam pelo desleixo, pela falta de sensibilidade da nova geração que não tem aquela sensibilidade. Então, essa é uma preocupação da gente, em pensar. Hoje, você tira as fotos, estão todas via virtual. Digitais. Eu Mas sinto quem nos garante que daqui a 10, 15 anos... Como a gente vai acessar isso, né? Que cada dia está mudando, né, a tecnologia. O CD, DVD, já não temos quase leitoras. Né? Os disquetes de antigamente é coisa rara. E também não tem leitores para isso. Então, nós temos que pensar, a fotografia ainda é. E as que temos lá, as que são do século XIX, muitas delas, ou no início do século, a qualidade da imagem é importantíssima, é um primor. Eu sinto muita falta das minhas fotografias. É engraçado, eu tenho algumas caixas lá em casa. Não foi todo mundo que passou por isso, mas a senhora vai saber o que eu estou falando, mas a gente sempre gostou muito de tirar foto. E o pai sempre gostou muito de tirar foto da gente, em viagem, quando era pequeno. E nós perdemos uma vez, e de colocar em álbum e tudo, muitas fotografias na enchente. Muitas. E a gente conseguiu, né, como tanto a primeira quanto a segunda pegou meio a gente de surpresa, né, que a nossa casa ficou embaixo d'água. Então eu tenho a fotografia e em volta dela ela é toda, né, desenhada de água da enchente e tudo. Mas eu nunca, né, nem a minha mãe, nem eu tenho várias lá em casa, a gente não consegue se desfazer delas mesmo. Sim, assim. É o afetivo, né? Porque a gente ainda consegue enxergar, né? Gostaria, né, que um dia existisse uma tecnologia para a gente conseguir trabalhar já existem essas condições de fazer um trabalho de reavivar a imagem. Ela é bem delicada, mas já existe. Existem profissionais que vivem disso. Como era o videocassete, né? Exato. Que passa uma fita de vídeo. Foi para o CD, né? Agora, hoje, já nem sei mais. Eu cheguei a encontrar numa casa 18 álbuns jogados no chão, molhados. Que dó. Lembro que eu deixei assim, tirei uma por uma, coloquei no chão lá do arquivo, deixei uma noite no ar condicionado, elas secaram e estão lá. E como já foram usados, que nós temos a memória digital, que nós as publicamos, e sempre um tema, eu quero falar de praia, eu quero falar de família, eu quero falar de Natal, de Páscoa, ali tem todas as informações. Que bacana. E é essa história que a gente quer deixar registrada para o futuro. Aquilo que a gente acha que, isso não precisa. Diários, correspondências. Temos agora, que nós acabamos de trabalhar nelas digitalmente, da família Asseborg, 350 cartas de uma mesma pessoa, trocando com amigas, né, com pessoas da sua relação.
uma moça solteira, o que ela escrevia? Quais eram os seus anseios? Isso dá um trabalho de pesquisa fantástico. Um trabalho de pesquisa, inspiração para livro, para filme, para Exato, tudo, né? A para pessoa que tudo. vai passar um dia lá no arquivo histórico, sai dali Só borbulhando no de dia de ideias. hoje, estiveram já conosco, antes de eu vir para cá, 4 pesquisas relacionadas à gincana do 2 de setembro, porque legal. o arquivo é a fonte. Sim. E nós estamos agora lançando, já está, não lançamos ainda oficialmente, mas nós estamos com um banco de dados com mais de 3 milhões de informações. Isso é só o começo. Ai, que bacana. Para que possa o blumenauense, o pesquisador do mundo inteiro, acessar essas informações. E ele está ficando muito bom. Ai, que bacana. Depois vou, não aqui no podcast, né? Mas... a gente pode acessar, então, entrar em contato conosco. Vou deixar essas nós, informações então, daremos aqui. as informações. E agora, assim, para a gente, né, ver o nosso bate-papo lá do passado para agora, que, já que a gente está falando de arquivo histórico, né? E eu não sei qual a sua ligação com o museu, com os museus daqui de Blumenau, né? Eu exerço a atividade de diretora do arquivo, né, que seria Patrimônio Histórico e Museológico. Então, os museus da família colonial, Museu de Hábitos e Costumes cuida de tudo. E o MAB estão sobre a minha responsabilidade. Eles estão abertos de 10 horas da manhã, vão até às 16, sábados e domingos também. Recentemente, nós tivemos o nosso grande problema ou dificuldade são manter os nossos estagiários que trabalham sábados e domingo. Então, às vezes, temos algumas falhas, mas já estamos corrigindo. Hoje já estão entrando 2 novos estagiários para que nós possamos também deixar sempre aberto. Eles estão abertos, mas gostaríamos... Não precisa de funcionário, é complicado, né? Porque o museu, quando alguém vai a alguma cidade, né? Primeira, não sei todo mundo, mas eu, né, uma pesquisa que eu faço é o que tem de museu na cidade. Exatamente. Né? A minha grande viagem são museus, arquivos e casas de cultura. E para colaborar com o Museu aqui de Hábitos e Costumes, para quem não conhece, é um museu muito bacana, né? Eu adoro, já fui lá algumas vezes, já levei as crianças também para conhecer, quando elas eram pequenas, agora acho que eu tenho que levar elas novamente, né? Mas as pessoas podem colaborar com peças, às vezes, né? Porque eu vi que tem uma seção lá de jogos, né? De bonecas, tem seção de roupas. Às vezes as pessoas têm alguma coisa em casa, não sabem mais o que fazer, ou às vezes até, como a senhora falou, vai jogar fora. Ou então, isso aqui vai doar, mas ninguém quer. Às vezes é uma coisa muito antiga. Nós né? aceitamos, pode doar, mas que esteja em condições de expor. Tá. Porque quando a pessoa nos repassa, muitas vezes, a peça... ela está bastante fragilizada. E no conceito dela, como é um sentimento, aquilo para ela é ouro. E quando ela nos dá, ela quer que nós a mantemos como se fosse agora um brilhante. Mas precisa ver em que condições. Porque é necessário que nós possamos dar a guarda, mas que também venha dentro de condições. E o que vocês mais recebem ali? O que é de interesse que você Nós temos recebido vestuários. Por que vestuários? Porque é um museu de hábitos e costumes. Então, a intenção é deixar ali toda a história da moda da nossa região neste acervo. Então, nós temos mais de 250 trajes que estão ali. Trajes de noiva, trajes de cotidiano, de moda da década de 40, 50, anos 20. Então, dependendo da época, nos interessa muito. E aí vem a pergunta, mas por que vocês guardam? Não é simplesmente expor, é um acervo de pesquisa. Nós temos os nossos cursos de moda. Quem eram as costureiras? Onde foram feitas? Que tecido? Está voltando aquela moda? Que referencial, às vezes, um detalhe já dá inspiração para o estilista. Então, não deixa de ser também um banco de dados, um banco de informações. E existe o setor de brinquedos, onde as pessoas possam também levar. Quem brincou de Playmobil? É muito a bacana. década de 80, 90,
Onde é que estão esses Playmobil hoje em dia? Só em museus que nós vamos vê-los, né? As nossas crianças hoje estão nos tablets, estão vendo na TV, a criança está nascendo ali, já está são pais envolvida. muito engajados, né? Que procuram, assim, né? Em lojas especializadas, que existem ainda lojas especializadas de brinquedos, né? Feitos à mão. Aqui em Blumenau a gente tem uma ali na Garcia. Temos. Já fui, eu já adoro, acho linda. Já tivemos também muitas fábricas de brinquedos na nossa região. Então, assim, se não, realmente, como a senhora falou, né? Só olhando por ali, né? Mas é importante que as pessoas tenham essa sensibilidade. Não jogue fora. Questione antes, mas que tenha condições de ser guardado realmente dentro das condições que é necessário para deixar na reserva técnica. E nós não vamos expor todo instante, porque elas, ao doarem, elas imaginam que diretamente já vamos expor. Vai estar catalogado, classificado, e a gente, quando fizer uma exposição temporária, ela pode ir. E, dona Sueli, assim, falando um pouquinho da senhora, a senhora tem um hobby hoje, assim? Viagens. Viagens. Gosto muito de viajar, visitar museus. Em novembro eu estive em Portugal, revisitando Portugal, revisitando os museus, e tive, assim, um prazer enorme, que eu vim muito impactado, com o Museu do Terremoto. Imagine o Museu do Terremoto. Eu estava lá nos Museus dos Coches, e num prédio novo, muito moderno, e ao lado tinha o Museu do Terremoto. Curiosa, vamos lá. Fomos, fiquei impressionadíssima com a tecnologia. Você vivencia o terremoto ocorrido lá no século XVIII, que destruiu Lisboa. Aí tem um outro setor, logo em seguida veio um grande incêndio, porque é a decorrência do tremor de terra, e em seguida veio um tsunami, e você vivencia esses 3 momentos. Então, os museus de hoje estão muito tecnológicos, você tem a oportunidade de estar lá no passado e estando no presente. Que bacana. Foi às assim, vezes, né, sentir uma experiência, né? Isso é muito legal, acho que hoje em dia. E quando eu for, assim, viajar, meu marido é que faz o projeto. Faz. Então, tem museu disso, onde é que nós vamos? Então, saímos cedo e vamos visitar. Tem algum lugar inesquecível que a senhora guarda, assim, Eu gosto muito coração? Que tenho na memória a Hassefeld, Erfurt, que são as terras do Fritz Miller e do Dr. Blumenau. Erfurt é muito lindo. Mas um carinho muito grande pelo México, onde eu estive lá em 1993, em Teotihuacan, onde é a cidade mais antiga, mística, e também Machu Picchu. Machu Picchu eu já estive 3 vezes. Essas que tem aquela energia forte. Uma energia, e a gente sente absorve, a energia, né? E isso vivencia. É impressionante. E um filme que a senhora marcou sua vida, o que a senhora... Filmes, para falar bem a verdade, eu gosto mais de assistir às séries. Séries. Então, filmes são muitos, mas assim, impactante, não são tantos. Nenhum, não. Assim, na sua vida que marcou? Olha, um que eu fui assistir com a minha mãe, Luzes da Ribalta, mas eu acho que é mais o lado afetivo. Sim, que dá lembrança, né? Que foi lá em Gaspar, lá nos anos 70, 80. E a senhora ia no cinema aqui? Sim, muito. Ali no Cine Bush, Cine Bush, Cine Blumenau, no Atlas, na Vila Nova. Tive ainda a oportunidade de estar. Eu sou ainda meia pré-histórica. Eu fui no Cine Bush, no Atlas, não cheguei aí. O Bush era muito bonito. Era tão legal, grande. Né? E o que não pode faltar na sua bolsa? Batom, perfume e 1/3. A senhora é católica? Sim. Católica. Não muito praticante, mas Deus é o meu grande ídolo. E um livro que a senhora indica, assim, ou que lhe marcou? No momento, eu estou lendo de Rodrigo Trepaski, 1924. É um livro sobre a imigração, onde retrata desde a formação da comunidade da colônia de São Leopoldo, falando toda essa trajetória da imigração alemã no Brasil. Então, é a leitura que eu estou tendo agora. Mas as minhas leituras normalmente são os livros ligados à história. E o que é o caos para a senhora? Esse mundo que nós estamos vivendo. Muita desarmonia.
a humanidade parece-me que está doente. Me parece não. A gente constata isso, né? Então, isso me preocupa. Isso, para mim, nós estamos vivendo um caos, onde a humanidade precisa estar mais consciente, mais espiritualizada. Nos falta isso. Respeito. E o que seria um sonho que a senhora gostaria de ver realizado? Um sonho de ver realizado para a minha cidade, onde nós tivéssemos mais facilidade na mobilidade urbana, termos um arquivo da cidade realmente grandioso, com todas as necessidades de ser aquele peso que nós merecemos, porque a história do Grande Vale do Itajaí é tão rica, e nós precisamos ter um centro de memória realmente. Mas a senhora já plantou, né? Está Exatamente, trabalhando a continuidade. No fruto e vai... Exato, E ver a minha cidade cresça. prosperando, foi que eu abracei. E isso é importante, meu sonho ver isso. Existe algum museu que a senhora gostaria que existisse aqui na cidade que não tem? Todos os nossos museus são interessantes, mas eles precisam de maior investimento. E eles se tornariam mais interessantes do que eles são. Queria só falar ainda um pouco sobre essa preciosidade, né? Blumenau em Cadernos, que eu ganhei de presente da dona Sueli. Como é que as pessoas podem ter, o que ele é? Essa revista de 65 anos, olha, no Brasil isso é inédito, por ser uma revista regional. Ela retrata toda a história do Grande Vale do Itajaí e Santa Catarina. Alguém quer pesquisar sobre imigração italiana, alemã, polonesa, russa, ou o que acontecia, o que está acontecendo, ela é uma fonte de pesquisa. E para quem quiser conhecer a sua cidade, seja um nosso assinante que estará colaborando na sua manutenção. E, naturalmente, o preço é tão irrisório, é o preço de um livro, R$150. E é muito bacana. Aqui e ele recebe na sua casa. Então, onde eu vou localizar, como é que eu faço para ser um assinante? Ou ir na biblioteca pública, ou ir no nosso site do Arquivo Histórico de Blumenau e dizer eu quero ser, né, dar a sua proposta, ou ainda arquivohistórico@blumenau.sc.gov.br. Depois eu vou deixar o link aqui. E eu queria fazer uma pergunta fixa para a senhora. O que a senhora acha que mais mudou na sua vida desde a minha primeira entrevista, que mais ou menos uns 10, 12 anos? Foi um crescimento pessoal muito grande. Conheci mais pessoas especiais como você. Tive a oportunidade de ir à Alemanha 4 vezes. Estive visitando a terra do Dr. Blumenau, que era o meu grande sonho. Visitei também os arquivos de lá. Então, são mudanças dentro do aperfeiçoamento da minha vida profissional. Tenho uma família que me apoia em tudo. Então, foi somente de enriquecimento, de muita espiritualidade, mas as pessoas que passaram e passam por mim são muito especiais. Ai, que bom, dona Sueli. Agradeço de coração a senhora ter aceito o nosso convite, ter colaborado, né, com a gente, né, na escolha, na procura dessas entrevistas que estão lá, né, nos Cadernos do Santa. Fico feliz de fazer um pouquinho de parte assim, da sua história e, né, dizer que foi realmente um prazer. Estou sempre à disposição. Espero que a senhora tenha gostado. Gostei muito, obrigada. E eu vou deixar aqui para vocês que seguiram a gente até agora os links, né, para vocês conhecerem mais a dona Sueli, o Arquivo Histórico. Deem um like aqui no vídeo e até o próximo.